A Rússia diz ter provas de que o massacre em Bucha foi encenado pela Ucrânia e que as vai apresentar na reunião desta tarde nas Nações Unidas. Volodymyr Zelensky adianta que pelo menos 300 pessoas foram mortas e torturadas na cidade e que há mais regiões do país que podem ter um número de vítimas ainda mais elevado. As imagens que se seguem podem chocar os espectadores mais sensíveis. A imprensa internacional tem livre trânsito na cidade de Bucha. A ordem foi dada pelo presidente Volodymyr Zelensky para que todo o mundo veja o pouco que restou após a passagem dos soldados russos. Há corpos de civis espalhados por toda a parte, nas ruas, em caves, nos quintais, em fazendas e até nas florestas. Na aldeia de Motizin, dezenas de voluntários carregam os restos mortais para dentro de uma carrinha. Acreditam ter descoberto a autarca da aldeia, a mulher e o filho. Estavam enterrados na mesma vala, com sinais de terem sido torturados. A poucos metros foi ainda encontrado, dentro de um poço, o corpo de um homem queimado. E à medida que as buscas prosseguem, a tragédia aumenta. Há para já mais de 300 pessoas mortas e torturadas em Bucha. O número de vítimas deverá ser muito superior quando acabarmos de verificar toda a cidade. E esta é apenas uma das muitas comunidades ucranianas que as forças russas conseguiram ocupar. Há informações de que o balanço de vítimas pode ser ainda mais alto em Borodianka e noutras cidades que foram libertadas. Em muitas aldeias de Kiev, Cherniv e Sumy, os ocupantes fizeram coisas que não tinham sido vistas desde a ocupação nazi há 80 anos. Esta terça-feira foram encontrados os corpos de 3 civis em Sumy, uma cidade também já recuperada pela Ucrânia. Estavam num estado idêntico aos que foram localizados em Bucha. O Kremlin mantém a mesma posição e continua a negar quaisquer responsabilidades nas mortes de civis. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, fala num show mediático criado pela Ucrânia, reforçando as palavras do embaixador russo nas Nações Unidas, que afirma que esta é mais uma campanha para desacreditar a Rússia. Isto é uma guerra e na guerra acontece tudo. Claro que estão a morrer civis e são coisas tristes da vida. Mas as imagens que estão a ser divulgadas, em particular as de Bucha, não temos qualquer dúvida de que foram encenadas. Foram encenadas e vamos apresentar provas disso mesmo na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas o jornal da New York Times antecipou-se a refutar as acusações da Rússia à Ucrânia. Analisou e comparou uma série de imagens de satélite e comprovou que numa das ruas de Bucha, pelo menos 11 corpos estiveram no chão desde o dia 11 de março, a altura em que as tropas de Moscou tomaram o controlo da cidade. A 2 de abril, após Kiev ter recuperado o território, os corpos continuavam exatamente na mesma posição e Bucha ainda mais destruída.